Nunca de meio ambiente numa. Tenho de olhar futuro para a Amazônia órfã. Guardiões e amigos dos... Bom dia, pessoal. Começando o programa Amazônia em Questão. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Cabana. E a turma que está aqui na fanpage do programa Amazônia em Questão. Hoje nós estamos aqui apresentando o programa Amazônia em Questão. O professor André Farias está em uma atividade externa, fora daqui. E nós estamos com a tarefa hoje de apresentar o programa. E eu estou hoje aqui com a nossa companheira Leslie. A Leslie, que é doutora, advogada. E eu vou deixar como já o tema hoje é mulher, a questão da mulher na Amazônia. Eu deixo que a própria Leslie se apresente. Fique à vontade, Leslie. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabana FM. Meu nome é Leslie Batista. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal do Pará. Fui advogada por 8 anos. Trabalhei na Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Agora eu não advogo mais porque eu sou servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado. E me considero uma militante, uma ativista dos direitos humanos. Que bom, Leslie. Obrigada por estar aqui, Muito obrigada por fazer parte do programa Hoje Amazônia em Questão. E nós vamos estar tratando especificamente esse tema tão comentado, que é a questão da mulher, Não só na Amazônia, mas como no mundo todo. E a mulher vem sendo protagonista, de várias manchetes, infelizmente, manchetes com caráter de aumento de feminicídio, de violência. E eu queria começar por aí, Leslie, para depois a gente ir falando um pouco mais, descendo. Esse índice alarmante da questão da violência contra a mulher. Você como advogada, você como ativista de direitos humanos, com certeza, além de presenciar e lidar com essa série de documentações, nós tivemos inclusive recente no município aqui da região metropolitana, em Marituba, que foi um dos casos que mais rendeu na mídia a questão do homicídio, daquelas meninas jovens. Mas isso é diariamente que acontece na região metropolitana, principalmente na nossa grande Belém. Sim. Infelizmente, Laélia, nós estamos inseridos, mergulhados em uma cultura que desvaloriza a mulher, que vê a mulher como um ser humano de segunda categoria. Como Simone de Beauvoir falava, o segundo sexo. Então, nós estamos inseridos nessa cultura patriarcal que entrega, em geral, para os homens um poder simbólico e para as mulheres uma posição de submissão. E o ápice disso é a letalidade, é o feminicídio, é a perda da própria vida da mulher. Recentemente, em 2015, nós tivemos a aprovação da Lei 13.104, de 9 de março de 2015, que justamente fala sobre o feminicídio. E aí muitas pessoas têm dúvida, mas o que é o feminicídio? Precisa ter um crime que fale sobre a morte da mulher? Será que isso não é um homicídio? O homicídio não é suficiente? O crime de homicídio não é suficiente para resolver isso? E aí a gente entende, A gente percebeu, o legislador percebeu, não só no Brasil, mas em outros países também, que é preciso tratar de uma forma específica essa questão da violência da morte de mulheres. Vamos lá, vamos explicar passo a passo. O que é o feminicídio? O feminicídio é a morte de uma mulher por um dos 2 motivos específicos que eu vou citar agora. É a morte da mulher em situação de violência doméstica, que geralmente ocorre por parte do marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, que não aceita o fim do relacionamento ou tem ciúmes excessivos. Muitas vezes ele se vê ofendido na sua masculinidade quando a mulher diz que não quer mais. E ele chega nesse ápice de tirar a vida da mulher. Isso é feminicídio. E a outra situação do feminicídio é quando a morte acontece porque existe um menosprezo à figura da mulher, que foi o que aconteceu em Marituba, com o episódio que ficou conhecido como o Maníaco de Marituba,
que vitimou 2 trabalhadoras, a Samara Mescouto e a Jennifer Monteiro. Elas não tinham relação nenhuma com aqueles 2 homens que mataram elas. Elas não eram namoradas nem companheiras. Elas foram vítimas de 2 estranhos extremamente machistas, misóginos, que se achavam no direito de subjugar, de matar, de estuprar e foram mortas. Então, o feminicídio é a morte da mulher em uma dessas 2 situações, por desprezo à figura da mulher ou por violência doméstica. E na violência doméstica também há o desprezo, né, pela figura da mulher. Então, como é uma situação específica, é preciso que seja tratado dessa forma específica. Laélia, todos os dias no Brasil, cerca de 12 mulheres, são 12 mulheres, é uma mulher a cada 2 horas, morre em situação de feminicídio. Então, a gente precisa falar disso, precisa tratar disso. Não é uma morte simplesmente, por exemplo, por dívida de tráfico. Não é uma morte em contexto de roubo, né? Roubo seguido de morte, que é o latrocínio. É uma morte por preconceito, por desprezo à figura da mulher. Leslie, você falou na lei, né? A Lei Maria da Penha, né? Que é a Lei 11.340. Inclusive, olha aqui, ó, nós vamos sortear hoje, tá? Você ouvinte aí, você aqui, ouvinte da Rádio Cabana, e o pessoal que está aqui acompanhando na fanpage, na Amazônia em Questão, nós vamos sortear. Participe aí nas redes sociais, né? Professor André Farias. Hoje não dá para se comunicar pelo Zap, né? Pelo número, mas pode participar aqui pelas redes sociais, que nós estamos acompanhando. Um abraço aí para o Felipe Batista. Meu primo! Tá aí o Felipe Obrigada Batista pelo apoio. já participando. Obrigada, Felipe, aí pela audiência também. O João Guilherme também já está com a gente. Então, participe das redes sociais, que no final aqui do programa nós vamos sortear a Lei Maria da Penha, certo? Então, nós estamos acompanhando aqui você aí, seus comentários. Daqui a pouco a gente vai estar dando esse alô para você. Leslie, você falou sobre essa questão, inclusive, né, do tráfico. Hoje, principalmente na região, aqui no distrito mais em Belém, né, que a violência também tem sido um caos, né, a segurança pública, a gente vem vivenciando a cada dia vários homicídios, não só das mulheres, mas dos jovens de forma geral. E hoje a gente tem observado nos índices, nas estatísticas, inclusive oficiais do governo, que as mulheres, as jovens, estão cada vez mais assumindo esse mundo do tráfico, né? Seus companheiros vão presos e elas acabam assumindo esse comércio, né, do tráfico. Então, você como advogada também com certeza deve estar mais em contato com essa realidade, né, envolvendo a juventude. Sim. Essa questão do tráfico de drogas, do uso de drogas, eu entendo que é uma questão grave de saúde pública, precisa de políticas públicas urgentes, precisa de essa pessoa que é dependente das drogas, ela precisa de atendimento, precisa de recuperação, não é? E isso está dentro do contexto da desigualdade social também, da falta de emprego, da falta de oportunidade, geração de renda. Então, fica muito mais fácil para o tráfico cooptar, não é? Esses jovens aí que muitas vezes desistem de estudar, saem cedo da escola, abandonam a escola e acabam ficando presas fáceis desse mundo criminoso, né? Do crime organizado. Isso aí. Você está ouvindo, você é ouvinte da Rádio Cabana, né? Nós vamos para o intervalinho aqui do apoio cultural na rádio. Vamos continuar aqui nas redes sociais, viu? Direto. Então, daqui a pouco aí você ouvinte da Rádio Cabana, a gente está só voltando. Curta uma musiquinha aí da Célia Sampaio, Mulher Negra. Se liga nessa letra aí, você ouvinte, que é muito importante. Ela deixa aí uma reflexão para você, mulher, principalmente a mulher negra. Nós vamos continuar aqui, né? Uhum. Aí você pode deixar, porque já não está na rádio. Tá. E aí, Leslie? Mas qual é o microfone? Esse aqui. Esse aqui você vai usar, tá? Colocou, né? E aí, nós estamos aqui ao vivo, né? Na fanpage. Sim. E aí tu pode falar só lá mesmo, normal. Isso aqui só quando for na rádio. Tá. E aqui na fanpage, Leslie, só deixando aqui para os nossos
Só deixando aqui para os nossos ouvintes que estão aqui ligados na página da Amazônia em Questão, né? Você falou sobre a questão da oportunidade, né? Nós vamos continuar aqui o debate. Essa questão da oportunidade, né? Hoje, principalmente muitos jovens que acompanham aqui o programa Amazônia em Questão, os estudantes universitários, né? Da Universidade Federal do Pará e de outras universidades, que acompanham o programa Amazônia em Questão. Essa questão da oportunidade para a juventude, né? Porque muito se fala que o jovem entra no mundo do crime e as mulheres agora cada vez mais por falta de oportunidade, por se tornarem mães cedo, precocemente, né? Então, eu queria abordar um pouco esse tema com você. Mandar um abraço muito especial, obrigada aí, professor André Farias, Sim. acompanhando a gente aqui, assistindo. Obrigada, professor, aí também pela oportunidade, né, de deixar num tema como esse importante, falar sobre mulher, e a gente está aqui nessa apresentação do Amazônia em Questão. Um abraço para você aí e obrigado também pela oportunidade. E obrigada, professor André Farias, pelo convite para estar no seu programa. Para mim é uma honra receber esse convite e poder compartilhar um pouco do conhecimento, né, jurídico, da experiência de vida e aprender também com vocês. Sim, mas vamos lá. A questão da oportunidade para as mulheres jovens, sim, mães precocemente, né? Então, é importante a gente discutir políticas públicas, né? As mulheres, por exemplo, a mulher que é vítima de violência, Laélia, ela tem um perfil predominante. A mulher vítima de violência, vítima de feminicídio, 50% dessas mulheres, elas não têm renda, não têm uma renda própria. Boa parte das que têm uma renda própria ganha menos de um salário mínimo. 61% dessas mulheres são negras. 70% não finalizaram, aliás, elas têm apenas o ensino fundamental. E em 88% dos casos, o autor da violência doméstica, do feminicídio, ele é o companheiro ou o ex-companheiro. Então, a gente verifica que o perfil da vítima é um perfil da mulher pobre, negra, sem instrução, sem renda, né? Então, esse cenário precisa de políticas públicas adequadas. A gente precisa de políticas para a profissionalização dessa mulher, para que ela volte a estudar, para que ela tenha uma profissão. A gente precisa também de creches para essa mulher colocar o filho na creche e poder trabalhar. E a gente sabe que o déficit de vagas em creche é muito alto, né? Muitas mulheres têm dificuldade de conseguir um emprego porque tem que cuidar dos filhos. E essa tarefa de cuidar dos filhos muitas vezes é distribuída de forma desigual entre homens e mulheres, né? Às vezes fica parecendo que isso é uma tarefa só das mulheres. Porque também a gente não incentiva desde cedo os meninos a exercerem uma paternidade responsável, né? A gente entrega o bebezinho, o bonequinho, a panelinha, a vassourinha, o fogãozinho para a mulher, para a menina brincar. Para o menino a gente entrega o carrinho, a espada, a arma. Por que a gente não entrega também uma bonequinha, um bebê, né? Para o menino começar a se acostumar com a ideia que ele vai ser pai também. A criança não é só filha da mãe, é filha do pai também. Essa cultura machista. É uma cultura machista de entregar papéis sociais diferentes. Nós estamos voltando, Leslie, aqui. Aí tu já vai falar. Queria um pouquinho de BG ali, ó. Voltamos aqui ao ouvinte da Rádio FM Cabana, 9h23, né? Sabadão, ou sexta-feira, desculpa, que o meu programa é sábado. Sexta-feira, 6 de março, aí já próximo à comemoração do Dia das Mulheres. E estamos aqui no programa Amazônia em Questão hoje apresentando, e com nossa convidada aqui, Leslie Batista, que é advogada, ativista de direitos humanos, né? E continuando o debate aqui, Leslie, você falou sobre essa questão da mulher negra, né? E a falta de oportunidade. Aí eu vou passar para um tema aqui que, inclusive, é repercussão internacional, né? E nós vamos ter um dia específico para esse tema, que foi uma mulher negra que teve a oportunidade, lutou e lutou muito, né? LGBT também, que é a vereadora Marielle, chegou a ser vereadora e
sofreu aí esse assassinato, né, cruelmente, que ao matarem a Marielle, não mataram só a Marielle, né, mataram milhões de Marielles, milhões de mulheres negras, meninas negras, LGBT e que tem essa oportunidade. Então, é muito difícil hoje, para a mulher principalmente, viver e conviver numa sociedade onde o sistema é extremamente machista. Sim, a Marielle é um ícone, não é uma grande mulher, uma grande liderança, um verdadeiro exemplo de superação. Uma mulher negra que veio da periferia, conseguiu entrar na universidade, se formar, conseguiu ser eleita uma das vereadoras mais votadas. Contra os preconceitos, né? Apesar de todos os preconceitos. E aí, quando ela começa a denunciar os grupos de extermínio, as milícias, ela é vítima dessa milícia, né? E tudo leva a crer que ainda tem envolvimento da família do presidente da República nessa situação, né? Que é pior ainda, né? Então, assim, a Marielle, quando a gente estampa as nossas manifestações, os nossos atos com o rosto da Marielle, é porque a gente entende que ela é a nossa referência, ela é uma mulher que foi vítima, eu entendo que ela foi vítima do feminicídio. Sim, sim. Inclusive, nós temos a misoginia sentada hoje na presidência da República. Nós temos um presidente que não respeita as mulheres, que vulgariza, não é? Que se dirige para as mulheres de forma agressiva, desde aquele episódio lá da Maria do Rosário, da ministra Maria do Rosário. E que não é uma prática, não foi uma prática, porque está em campanha eleitoral e ele vai fazer isso, não. Faz parte dele, né, do caráter dele. Recentemente, ele agrediu de forma covarde, né, uma repórter. Sim. Né, com palavras. A imprensa como todo, todos os dias vem sendo agredida por parte desse gestor, que eu nem falo o nome. Sim. Mas a repórter e as mulheres são alvo dele, né? Assim, ele é muito pequeno para ocupar esse cargo, né? Ele é muito vulgar. Então, a gente precisa transformar o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, em um verdadeiro repúdio, protesto por todas essas ações, por toda essa forma de tratamento que nós estamos recebendo e reivindicar nossos direitos. Nós somos cidadãs, assim como os homens, temos direito a ser respeitadas, temos direito de receber políticas públicas, o orçamento público é um dinheiro nosso, a gente paga os impostos para que seja revertido em ações, em políticas públicas que visem acabar, visem pelo menos diminuir essa desigualdade entre homens e mulheres. Então, assim, eu queria voltar e relatar os dados estatísticos sobre a questão da violência contra a mulher, né? Para as pessoas entenderem qual é esse lugar, qual é a realidade que nós estamos inseridas. Olha só, essa lei que trata do feminicídio, ela foi aprovada em 2015, tá? E a partir de 2016, a gente começou a contabilizar, o poder público começou a contabilizar o número de mulheres que vêm sendo mortas pela condição de gênero, pelo simples fato de serem mulheres, subjugadas. Em 2016, Laélia, foram 929 mulheres. Em 2017, foram 1.075 mulheres. Em 2018, foram 1.206. E em 2019, foram 1.315 mulheres. Isso significa 12 mulheres em média por dia. Isso são dados do... crescente, né? Está crescendo. Isso são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado pelo Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o Conselho Nacional de Justiça ainda estima uma subnotificação de 3.000 casos. Ou seja, o que acontece? Como a lei do feminicídio determinou que a Polícia Civil, que a Justiça, ela especifique quais homicídios de mulheres são feminicídios, e muitas vezes os servidores da polícia não classificam direito o fato, né? Acabam colocando como um homicídio comum, assim como, por exemplo, morte por dívida. Então, as autoridades ainda estão se adaptando, estão sendo treinadas, não é? Para esclarecer, porque a gente precisa de estatísticas certas, determinadas, para a gente também ter respostas adequadas. E assim, a gente vê que essas leis que foram aprovadas, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio,
A lei da Carolina Dickmann, que pune quando virtual, né? Quando crime virtual. Crime virtual, quando as pessoas compartilham imagens das mulheres, imagens íntimas, elas são consideradas, essas leis são consideradas avanços, não é? Civilizatórios, porque o Estado, o poder público reconhece o problema, mas elas por si só, elas não são suficientes. É importante que a gente busque aperfeiçoar esses mecanismos. Nesse ponto aí que eu queria também dialogar com você, né, e com nossas ouvintes da Rádio Cabana e quem está acompanhando aqui a fanpage da Amazônia em Questão, nesse sentido. A gente vê aí no mapa que você mostra, na estatística oficial, inclusive, uma crescente dessa violência. E aí, leis foram criadas, temos leis novas, né, como essa da Carolina e outras, Maria da Penha, que comemorou aí esse aniversário da lei, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma diminuição desse controle social, né? A gente saiu de um governo que tinha um ministério de mulher, né, específico para as mulheres, políticas públicas para as mulheres, e as inúmeras cidades, em Belém mesmo, por exemplo, nós tivemos um conselho da condição feminina, você lembra na época, né, na prefeitura, onde a gestão era participativa. Sim. E após isso, primeira coisa que um gestor faz, não só a nível de Brasil, mas de Belém do Pará, foi acabar com esse Conselho da Condição Feminina. E hoje nós não temos, se resumiu a uma secretaria ligada diretamente ao gabinete do prefeito, no caso de Belém, né? E a nível de Brasil, acabou de vez. Então, inclusive, com uma ministra que agregou, né, da cidadania, que, pelo amor de Deus, né, ela não representa nem criança, nem mulher, nem ninguém. Então, essa falta desse controle social. Então, fica os movimentos, fica as ativistas fazendo de várias formas a sua reivindicação, a sua manifestação, mas esse controle social, essa participação não só das mulheres, mas dos homens, né, esse conselho de forma ampla, a nível de gestão e da sociedade civil, é importantíssimo para que a gente possa diminuir também, porque nós vimos aí, enquanto tinha uma gestão democrática e um controle social, de uma forma mais eficaz, e agora que acabou, a gente está vendo um acréscimo dessa violência. Sim, é fundamental o funcionamento dos conselhos municipais de direitos da mulher, que são conselhos onde se discutem políticas públicas e são conselhos paritários, né? O correto é que sejam conselhos em que metade dos assentos sejam do poder público, das secretarias, por exemplo, saúde, educação, assistência social, e metade dos assentos sejam por órgãos ou por movimentos da sociedade civil organizada. Isso é uma forma democrática de gerir o dinheiro público, o recurso público. Isso. E existem conselhos instituídos em muitos municípios. Por exemplo, Marituba, que é onde eu estou morando atualmente, a Câmara de Vereadores votou a lei do Conselho em 2016, mas ainda não implementou. E lá em Marituba, nós criamos um movimento de mulheres de Marituba, Todas por Todas, que eu faço parte, junto com cerca de 20 companheiras na comissão, é uma comissão democrática. E a gente está reivindicando a implantação desse conselho. Aqui em Belém também tem o conselho, né? Você está relatando que ele foi desmontado. Foi desmontado. Hoje é só uma secretaria, uma assessoria, sim, na verdade. É importante que a gente reaja e entenda que não basta eleger o prefeito. A gente tem que estar também discutindo lá dentro políticas públicas. E outra coisa, Laélia, apesar de toda a misoginia ou machismo no governo federal, foi convocada a Conferência Nacional de Direitos da Mulher e também aqui no estado foi convocada a Conferência Estadual de Políticas Públicas para a Mulher. E os municípios têm direito, é importante que façam as etapas municipais. Na etapa municipal, inclusive Marituba está previsto para 17 e 18 de abril, não sei quando vai ser aqui em Ananindeua e Belém. Na etapa municipal a gente discute onde a gente quer que seja gasto dinheiro público. A gente precisa de creche? Precisamos. A gente precisa de mais equipamentos para fazer o preventivo do câncer do colo do útero? Precisamos. A gente precisa de cursos de profissionalização para as mulheres? Precisamos.
Precisa de educação de jovens e adultos? Sim. Precisa melhorar o atendimento na delegacia especializada da mulher? Sim. Então, a gente discute essas coisas bem práticas lá. Então, é importante que os municípios façam a etapa municipal e, muitas vezes, a sociedade civil precisa pressionar o município para que ele realize essas etapas, entendeu? Gente, vai só dar outro intervalinho aqui, cultural, ouvir uma musiquinha agora com a Elza Soares, né? A carne negra, a carne negra mais barata do mercado. Escute aí essa música, você ouvinte da Cabana, também reflita na letra, e hoje o programa todo dedicado aí à questão da mulher na Amazônia, que a gente ainda vai falar mais sobre isso aqui na volta. A gente continua agora aqui, relaxa aqui a mão. Quero mandar um abraço aqui aos que estão com a gente aqui, Leslie, olha. É o professor André Farias, né, que nós já mandamos aí o abraço. O Alessandro Farias, obrigada, Alessandro, está participando com a gente. Deve estar aqui em Ananideu ou em Salinas, né? É a Regina Alckmin, é a Natália Landislau, Estael Pereira, né, Campos, José Moraes, o Felipe Batista, o João Silva, Tiene Souza, um abraço, Tiene, obrigada aí pela audiência, o Alain Barbosa, Ana Laura lá na Cremação, tudo bem, Ana Laura? A Graciete Leal e a Larissa Bessa lá em Coraci, dizendo que você é maravilhosa. Certo? Então, Larissa, continue participando com a gente aí, mande a sua mensagem, né? A Beatriz Avisa agora aí com a gente assistindo, um abraço para você, Beatriz. E nós vamos estar sorteando aqui a Lei Maria da Penha no finalzinho do programa, certo? Então, continue com a gente, mande aí sua mensagem, a sua reflexão, a sua contribuição também. Olha aí, o Felipe fez uma pergunta, né? Vamos responder. A quem interessa o desmonte do aparato estatal que visava buscar igualdade de gênero e conter a violência contra a mulher? É que a gente estava falando agora há pouco, Sim. né? Esse controle social. Bora responder aí. Assim, a realidade é que esse governo federal, ele está desmontando vários serviços, não é? Direitos. Ministério do Trabalho, INCRA, Secretaria de Políticas para as Mulheres. É um governo privatizante que desmonta direitos sociais, que promoveu aí a reforma da Previdência, aprovada pelo Congresso. A gente está vivendo tempos difíceis. Na verdade, quem comanda esse governo são os interesses privados, não é? A gente tem um banqueiro no Ministério da Economia que recentemente caluniou, difamou, injuriou os servidores públicos, nos chamando de parasitas, colocando a opinião pública contra nós. E Leslie, nem sempre, porque tem uma discussão, porque homem não fala pela mulher, né? Não se mete no protagonismo da mulher, mas nós temos mulheres no governo, não só lá em Brasília, mas aqui também nos municípios, e que muitas das vezes, às vezes, faz um discurso até mais machista do que o próprio homem, né? Sim, essa questão da cultura machista, do patriarcado, ela está presente e nas mulheres e nos homens a gente reproduz isso, às vezes de forma até inconsciente, e a gente precisa romper com isso, pensar qual é esse estilo de masculinidade que a gente está ensinando para os meninos desde cedo, não é? Uma masculinidade violenta. Quando a gente diz assim para o nosso filho, olha, homem não chora, engole o choro, homem não fala de sentimento, isso é coisa de bicha, de viadinho, desqualifica, né, os homossexuais. E esse sufocamento de emoções, ela vai se transformando numa linguagem de violência, que vai descambar em agressividade. Estamos voltando agora Vamos aqui. voltar. Vamos voltar para a rádio. Meu Deus. Pode ir lá, pode ir. É dinâmico aqui. Estamos voltando aqui para a rádio. Estamos de volta aqui na Rádio FM Cabana, no programa Amazônia em Questão, 9h39, né? Ela está passando rápido, Leslie. Uma horinha rapidinho, né? Sexta-feira, 6 de março, você está ouvindo o programa Amazônia em Questão. Hoje, comigo, Laélia Brito, apresentando o programa, né? O professor André Farias não pôde estar presente hoje, está numa atividade externa.
mas está acompanhando aí com certeza com a gente na medida do possível, e a gente só tem a agradecer a oportunidade que ele nos deu, né, de estar falando também sobre esse tema importantíssimo que é a questão da mulher na Amazônia, né? Então, participe você ouvinte também, que está aí acompanhando pela www.fmcabana.com, pelo nosso aplicativo também aí nas nossas redes sociais, e você que também está acompanhando aí pela fanpage da Amazônia em Questão e do professor André Farias, certo? Então, nós estamos com a Leslie Batista aqui, continuando o debate, ao pessoal que está acompanhando aqui nas redes sociais, na fanpage e na Rádio Cabana. Leslie, você falou uma coisa importantíssima, a questão aí da retaguarda para as mulheres, que é essa questão que é um dos problemas maiores para hoje, para a mulher, para a mãe, somente para a mulher mãe solteira, que é essa retaguarda de aonde deixar as crianças, né, as creches, a falta dessas creches. Nós tivemos também aí, não muito longe, um investimento em creches em vários municípios, né? E hoje a gente presencia fatos, como, por exemplo, em Belém, a falta de creches, o espaço de unidade de educação infantil precário, obras inacabadas. Nós temos experiência em Mosqueiro, aqui mesmo em Águas Lindas, e essa falta de retaguarda para as mães, quer dizer, essa falta de atenção também do poder público, de pensar essa mulher que precisa sair, trabalhar e deixar sua criança. Então, não só na falta da qualidade na educação, de uma creche de tempo integral, como também na infraestrutura, né? Então, inclusive, isso vem prejudicando não só as mulheres mães, como as professoras também. Um abraço para todas as educadoras também que sofrem aí com esse preconceito, esse machismo, essa falta de atenção do poder público com relação à creche. Sim. A impressão que eu tenho é que nós somos invisibilizadas, né? Olha só, a gente tem uma taxa de desemprego para as mulheres 36,5% maior do que para os homens. Então, se você pega o universo de desempregados no Brasil, a maioria é mulher. O rendimento mensal das mulheres é 27% menor do que o dos homens. Ou seja, se você soma toda a renda de todas as mulheres no Brasil e soma toda a renda de todos os homens no Brasil, divide, você percebe que o rendimento mensal médio das mulheres é menor que os homens, né? A gente tem um presidente da República que fala que contratar mulher deveria ser mais barato, que mulher deveria receber menos porque mulher engravida, não é? Mulher tira licença maternidade. Então, nós estamos sendo tratadas de forma desigual, né? Engraçado que a gente é metade da população, nós somos 52% da população, e os outros 48% da população, nós somos mãe deles. Pois é, né? Alguma coisa está... Aliás, está duplamente aí, a gente precisa acertar esse passo, né, Leslie? Porque se as mulheres são a metade da população, que significa o quê? Que nós somos maioria de eleitoras, tá? Do eleitorado do Brasil e nos municípios. Então, se a outra metade, nós somos mães deles, então... Por que será que é? Olha aí, vamos refletir, porque então o poder está nas nossas mãos, mulheres. E aí está faltando a gente. Laélia, eu queria fazer um resgate histórico aqui, para a gente entender como foi que se deu essa evolução dos direitos da mulher. Porque essa situação que a gente está hoje de violência, letalidade, ela não surgiu do nada. Vamos fazer uma pequena volta no tempo. Quando o Brasil era colônia de Portugal, e vigoravam aqui as ordenações filipinas, existia um artigo lá que dizia que o homem poderia açoitar a sua mulher caso ele desconfiasse que ela estava traindo ele, tá? Então isso era institucionalizado. As mulheres não poderiam frequentar a escola, nem aqui na colônia e nem na Europa. As mulheres começaram a ter direito de frequentar a escola em 1880. As mulheres não votavam. As mulheres começaram a votar. O primeiro país que começou a admitir o voto das mulheres foi em 1893, na Nova Zelândia. Depois veio a Austrália, Finlândia, Noruega, União Soviética, Alemanha. No Brasil só foi em 1932. E o mais interessante
é que na França foi depois do Brasil. Na França foi em 1944, Itália em 1946. Na Arábia Saudita foi agora, em 2015. Recentemente que as mulheres começaram a poder votar, a poder frequentar os estádios de futebol. Então, assim, até 62, a gente tinha aí o Estatuto da Mulher Casada no Brasil, e para trabalhar, olha só, não tem nem 100 anos, para trabalhar as mulheres precisavam de autorização do marido, para viajar precisavam de autorização do marido. A mulher era colocada na mesma categoria das crianças e dos doentes mentais. A mulher era considerada incapaz pelo direito. Então, a gente já começou a votar no Brasil em 1932. E assim, essas mudanças de direito ao voto nos países, elas começaram principalmente a partir das guerras mundiais, quando muitos homens, maridos, filhos, pais, avós, eles iam para a guerra, morriam ou voltavam sequelados, e as mulheres tiveram que ocupar os postos de trabalho na indústria. Então, as mulheres começaram a pensar, opa, agora vocês querem que eu trabalhe na indústria para gerar riquezas para o país? Eu não tenho direito a voto, por quê? Então, assim... Decidiu os rumos, né? A gente está conquistando direitos há pouco tempo. É bem entendeu? Pouco, olhando a história... A história nos mostra. E assim, eu queria retomar o que a gente estava falando ainda agora sobre o machismo na sociedade inteira, dando um exemplo, que é a cultura do estupro, que é reproduzida por homens e mulheres. Muitas vezes a gente fala, aquela ali foi estuprada porque ela estava usando um shortinho, usando a roupa curta. Detalhe que até bebês são estuprados, né? Crianças de fralda. Aí, será que a gente vai poder dizer, olha, foi estuprada porque estava usando uma fralda? Ou então, ela não devia estar naquele lugar, aquela hora sozinha. Isso é uma forma de revitimizar a pessoa, né? Ela não devia ter bebido tanto. Ela costuma transar com vários caras. A gente, quando vê uma mulher de roupa curta, a gente fala, aquela ali é piriguete, é vagabunda, é piranha. A sociedade, alguns homens, né? Machistas, misóginos, eles dividem nós mulheres em dois grupos. Mulher para casar e mulher para curtir. Mulher para curtir, tu não precisa respeitar. Pode bater, tu pode ignorar, deixar no vácuo. Mulher para casar, não. Então, quer dizer, a gente precisa falar sobre isso. E a mulher para casar é aquela que tem que ficar em casa, dizendo sim senhor, cozinhando, lavando. Sim. Né? Inclusive, esse é um trabalho, o trabalho doméstico é um trabalho desvalorizado, invisibilizado. Né? A mulher, ela tá ali todos os dias num trabalho sem fim de fazer a comida, de lavar a roupa, passar a roupa, limpar a casa, é um trabalho que não termina, e muitas vezes ela não contribui para a Previdência Social, porque às vezes ela nem sabe que ela pode contribuir para poder se aposentar lá na frente, para poder ficar amparada numa situação de doença, de acidente. Então, a gente precisa falar sobre isso. O machismo, ele vai se reproduzindo nas pequenas ações do cotidiano, né? Nas piadas, né? Nas piadas. Por exemplo, se a gente chega de noite, assim, o marido e a mulher, e um olha pro outro, e o cara fala, amor, o que a gente vai comer? O que a gente vai jantar? Se a mulher falar, não sei, não fiz nada, isso às vezes dá confusão, né? É como se a responsabilidade fosse só dela. E também tem aquele que chega e diz, mas o que tu fizeste o dia inteiro aqui dentro de casa, né? Porque parece que ela ficou só deitada ali. A gente vai dar outro intervalo. Estamos chegando aí já vamos voltar para o último bloco daqui a pouco, 9h48, né? E só deixar aqui um recado do professor André, que ele escreveu aqui, mas aqui para o nosso ouvinte da rádio ouvirem também. Olha aí, parabéns, Laélia, pelo bate-papo que leva consciência. Leslie, obrigada por nos trazer conhecimento e informação para a cidadania. Obrigada, professor André. É uma honra. Nós vamos dar um intervalo, pode relaxar aqui e nós vamos continuar aqui nas redes sociais. Eu quero falar de um assunto, Laélia. Vamos falando aqui nas redes sociais, Sim. A gente pode dar continuidade aí, você que está ouvindo a gente aqui na fanpage da Amazônia em Questão, né? A gente continua aqui o debate, nós vamos falar sobre o que é? Sobre o violentômetro. O violentômetro é uma expressão que a gente usa para falar sobre as gradações da violência. Para mostrar que a violência... O grau de avanço dela, né? O avanço, os diversos níveis de violência. Porque, assim, Laélia, a morte, o feminicídio, ele é o ápice. Mas nenhuma relação, ela chega e acontece logo o feminicídio. Acontece
um nível crescente de violência, não é? De uma forma que às vezes a mulher nem percebe que já é uma violência. Todas as mulheres que foram mortas em situação de violência doméstica, com certeza elas começaram sendo chantageadas, enganadas, ignoradas, sofreram ciúmes excessivos, não é? Ofensas, humilhações. Às vezes é uma besteira, parece uma besteira, mas não é. Por exemplo, se o marido fala assim, olha, não gosto dessa tua amiga, eu quero que tu pare de falar com ela. Olha, não gosto que tu seja colega desse fulano aqui no Facebook, exclui essa amizade. Ou então, controle excessivo como, onde tu tá? Com quem tu tá? Que horas tu vai voltar? Roupa. Tá muito curta essa roupa, tira o batom vermelho. Ou então, se a mulher apresenta um colega, ele fala assim, depois o marido fala, já transou com esse aí? Tu já ficou com esse aí? Quer dizer, isso é uma violência psicológica. Aí a gente já vai depois piorando a situação da violência, não é? Destruir bens pessoais. Quando o agressor ele pega o celular da vítima e joga na parede, isso é uma violência patrimonial, ele não tem direito de fazer isso. Ele pode não ter tocado na mulher, mas isso é uma violência doméstica, né? Quando a gente vê assim situações assim de simples empurrão, puxar cabelo, apertar um pouco o braço, isso já mostra que o grau de violência já está aumentando, né? A intensidade está aumentando. E daí a tendência é piorar. Se a mulher não sai desse relacionamento abusivo, que inclusive pode até ocorrer de forma homoafetiva entre mulheres, a lei também protege a mulher nessa situação, tá? Se ela não se livra desse relacionamento, se ela não põe um fim nesse relacionamento abusivo, a tendência é que acabe culminando na violência letal, né? Que é a morte. Tem outra situação também que eu queria falar. A violência sexual dentro do casamento. Tem gente que não sabe o que é o estupro marital. O que é o estupro marital? É quando a mulher ela não quer ter relações sexuais, mas ela é forçada. E muitas vezes a própria igreja fala, olha, você não pode se negar para o seu marido. Você tem que atender ele. Chantageada, né? Então, às vezes, a mulher não quer, ela tá cansada. Pela questão econômica. E também, assim, às vezes ela tá numa relação abusiva, não tem nem como ter tesão, né? Um relacionamento desse. Também quando a mulher, ela começa uma relação sexual, mas tem algumas práticas que ela não gosta, por exemplo, o sexo anal. A gente tem que falar claramente sobre essas coisas, não é? Nem todo mundo gosta. Tem mulher que vai falar, olha, eu não gosto, eu sinto dor, eu não quero. E o cara tem homens que... Tem alguns homens, os agressores, que vão exigir, vão forçar a mulher a fazer aquilo. Práticas sexuais que ela não gosta, entendeu? Muitas vezes também tem homem que força a mulher a transar sem camisinha. Isso é uma violência. Ela até queria transar, mas ela não quer transar sem camisinha. Então tem tudo isso, não é? É importante a gente falar dessas questões também. Estamos voltando aqui na rádio. Falar um pouco da rede de atendimento. Você ouvinte da Rádio FM Cabana, estamos aqui de volta já, programa Amazônia em Questão, 9h53, e nós estamos apresentando hoje o programa Amazônia em Questão aqui, trazendo para você a nossa amiga, companheira advogada, ativista de direitos humanos, Leslie Batista, está conversando conosco, trazendo muita informação, muito debate acerca da questão da mulher na Amazônia como um todo, né? No Brasil e no mundo. E você aí que está participando com a gente, ligue, participe, deixe a sua mensagem. Patrick agora, né, entrando, Patrick conheço o Patrick Sandre. Sandre, né? Companheiro. Participando aqui conosco. Obrigada, professor André, também aí curtindo e participando, mandando sua mensagem. E daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio, olha aqui, a Lei Maria da Penha. Esse livro é bem recente aqui, tá? Foi feito aqui novamente, né, editado aqui pelo deputado federal do mandato Edmilson Rodrigues, e nós vamos estar sorteando aqui para você, né? Obrigado pela participação, muita gente participando hoje, né? Curtindo, aqui assistindo, muito legal. Então,
Leslie, nós estamos indo já para o... Tira aqui a sua mão para ver. Estamos indo aí para os minutinhos finais já. Bem final mesmo, né? Muita coisa para... Mas aí você com certeza fique se sentindo convidada com a presença do professor André aqui. Tem muita coisa para falar, não só sobre a questão da violência, do feminicídio, mas eu sei que você é uma enciclopédia aí de informação, né? Então, tem muita coisa para ser tratado acerca desse assunto, né? E não só específico da mulher, mas direitos humanos como um todo, né? Agora, ampliando um pouco essa questão aí, eu queria que você falasse sobre essa questão do direito da vítima, né? Dos direitos, já que você é dos direitos humanos, então fale um pouco dessa questão do direito à vítima, qual o direito que essa vítima que sofre essa violência doméstica, psicológica, de alguma forma, dentro de casa, fora de casa, às vezes até no ambiente de trabalho, né, também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, hoje, depois da Lei Maria da Penha, não é? Desde 2005 para cá, o Estado brasileiro tem construído um aparato muito melhor de apoio a essa vítima. A gente já tem hoje delegacia especializada de atendimento à mulher, que é a DEAN, tem em Belém, tem em Ananindeua, tem nos municípios maiores, né, Santarém, Altamira, Marabá. Só que ainda, Laélia, apenas 8% dos municípios brasileiros têm delegacia da mulher, tá? Mas onde não tem delegacia da mulher, é importante usar o serviço da delegacia comum, né? Geralmente tem uma delegacia em cada município. A mulher, por meio do delegado, ela solicita medidas de proteção. Pode ser, por exemplo, um afastamento do agressor do lar, proibição de contato, pensão alimentícia, não é? Porque se a mulher, por exemplo, depende do marido, ela tem direito de receber uma pensão alimentícia para que ela não fique desamparada. Ela pode pedir a guarda dos filhos, geralmente os juízes deferem. A partilha de bens também é discutida, por exemplo, geralmente as uniões, os casamentos, união estável, elas são com comunhão parcial de bens. O que é isso? Todos os bens, por exemplo, casa, carro, que foram adquiridos, que foram comprados pelo casal depois do casamento, depois da união estável, quando começaram a viver juntos, pertencem ao homem e à mulher. E a mulher, ela tem direito de reivindicar, sim, a metade dos bens. Muitas mulheres não sabem disso. E assim, hoje em dia existem abrigos para mulheres em situação de violência, caso elas precisem, elas podem receber esse atendimento. Mas também é importante a gente falar que não é em todas as delegacias que tem um atendimento qualificado, uma escuta qualificada. Infelizmente, a gente precisa denunciar. Muitas vezes a mulher já chega fragilizada na delegacia e ela encontra um atendente que pergunta assim: tu tens certeza que aconteceu isso? O que tu fizeste para merecer isso? O que tu estava fazendo lá essa hora? Pois é uma forma de revitimizar. E é importante que a gente denuncie, tá? Caso a pessoa não se sinta à vontade, se sinta constrangida de buscar o atendimento na polícia, ela pode ir ao Ministério Público, tá? O Ministério Público é o órgão que faz a defesa dos direitos da sociedade, é o fiscal da lei, faz o controle externo da atividade policial, ou seja, fiscaliza a polícia, representa os interesses dos incapazes, como crianças, idosos, não é? Então, eles podem atender a vítima de violência e determinar que a polícia tome providências, que a polícia investigue. O próprio Ministério Público também pode coletar provas. E esses documentos, essa denúncia, esse boletim de ocorrência, essa investigação, ela é remetida para as varas de violência doméstica, infância e juventude, né? Se for necessário pedir medidas de proteção, por exemplo, para as crianças, varas de família. Cada juiz tem a sua competência, cada juiz tem a sua atribuição, não é? E essa mulher, ela vai ser recebida. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça tem cobrado das justiças estaduais frequentes mutirões para julgar mais rápido os processos de violência doméstica, porque afinal a gente está falando da vida das mulheres, não é? E a gente não pode esperar, quando a mulher está sofrendo uma ameaça, ela tem direito de ter uma celeridade no processo. Caso o agressor não cumpra, desobedeça as medidas protetivas,
cabe prisão preventiva. E o próprio descumprimento da medida protetiva é um crime, que antes não existia, agora já é crime. Então, por exemplo, se o juiz determina que o homem não se aproxime por menos de 500 metros da mulher, se ele se aproximar, se passar na frente da casa dela, se entrar em contato, se mandar mensagem, telefonar, ele pode ser preso e ele vai responder pelo crime, não é? Então, é importante que as mulheres se levantem e lutem. Às vezes a mulher tem medo, Laélia, de lutar, de denunciar, mas é por medo de morrer, ameaça, né? Mas é melhor a gente tentar lutar, conseguir ajuda, conseguir apoio, do que morrer sem pedir ajuda, não é? E também, Leslie, a gente já estourou nosso tempo, mas é assim, agora eu entendo quando o professor André diz, poxa, o papo tá tão bom, já tá acabando, né? Tudo bem. Porque realmente estourou mesmo hoje, viu? Voltaremos. Dizendo assim que, infelizmente, né, as mulheres, muitos dizem assim mesmo, vai virar estatística, né, mais uma, não adianta ficar só denunciando. Adianta sim, adianta denunciar, porque essa estatística, esses números que a Leslie mostrou hoje aqui, é importantíssimo para a gente ver a falta do controle social, para a gente ver a falta de compromisso de gestores. Sim. Então, é importante sim que você denuncie, é importante que você vá, faça seu BO, qualquer que seja ligue para o 180, 180, né? 180, ligação que é um número gratuito. Você pode, inclusive, que muitas têm medo. Não precisa se identificar. Então, ligue, olha, tem uma vizinha aqui que eu vejo que ela grita muito, sei lá, o marido briga. Então, não é que eu vou me meter na vida de ninguém, não. A gente deve se meter sim. Né? É um alerta. Esses dias agora, inclusive, quase na madrugada, Lélia, que eu tenho insônia igual você. Sim. Eu estava num grupo aí, uma jovem colocou, gente, eu estou preocupada com uma amiga. Ela separou do marido, ele não aceita, ela estava falando comigo, ela não tem familiares, que ele estava tentando invadir a casa dela agora. E só que ela parou de atender. Então, ficou naquele clima, deixa para lá, né? Mas não, eu imediatamente entrei, liga para o 180 e denuncia, porque a gente tem que se meter sim. Gente, chegamos no final do programa, né? Estouramos o nosso tempo. Só quero deixar um recadinho aqui. Assim, olha, estudantes lançam a plataforma que oferta serviço de reparos doméstico de mulher para mulher. É lá na universidade, né? Na UFPA. É a Alessandra Luz, que é formada em diversos cursos técnicos da área de construção civil. E uma série de alunos lá que se uniram e montaram essa iniciativa lá, muito legal, né? São vários reparos, né, na área da construção, em que estão sendo ofertados lá pela Universidade Federal, de mulher para mulher. Muito legal, né? O Felipe Batista aqui, que fala sobre as ações, né, dos movimentos. Tá perguntando, né? E só para falar sobre isso, se despedir e também chamar para as diversas marchas que vão ter, né, ocorrer no domingo a partir de 8 horas da manhã, lá na Praça Valdemar Henrique. A concentração em Belém vai ser na Praça Valdemar Henrique, viu? Você aí, mulher, na Praça Valdemar Henrique. E vai ter, eu acho que em vários outros municípios, né? A Leslie está participando também, nós vamos estar lá, viu? Representando também aí o professor André Farias, tá? Então, vamos só para se despedir. É importante essa pergunta do Felipe, só para finalizar, né? Que ações o movimento tem por meta promover esse ano com vistas ao fortalecimento do feminismo? Qual é a agenda? Os movimentos de mulheres, eles estão reivindicando maior participação nas políticas públicas. Então, cada município está reivindicando realização das conferências municipais para a gente discutir isso democraticamente. Quais são as políticas públicas que nós queremos, para onde a gente quer que vá o dinheiro dos nossos impostos. Em Marituba, a conferência municipal vai ser dia 17 e 18. Por exemplo, a gente está na organização, né, junto com o poder público lá, porque é obrigatório, né, o poder público junto com a sociedade civil. Mas, assim, a principal agenda, viu, Felipe e Patrick, todo mundo que está assistindo, é encher as ruas no dia 8 de março. Em Belém, a concentração vai ser na Praça Valdemar Henrique, como a Laélia falou, 8 horas da manhã. Essa é uma luta de toda a sociedade, não é só das mulheres. Levem os maridos, os filhos, as filhas, os pais, os idosos, porque também é um dia de luta pela democracia, pelos direitos fundamentais, né? Contra a misoginia, contra o fascismo, por direitos humanos. Isso aí.
Então, é isso. É rapidinho, eu só queria esclarecer. Essa lei aqui, a Lei Maria da Penha, que a Laélia vai sortear agora, qualquer pessoa pode baixar na internet, tá? Só colocar no Google lá, Lei Maria da Penha, coloca Planalto também, que o Planalto, o resultado do site lá do Planalto é o repositório oficial da legislação brasileira. Então, coloca Lei Maria da Penha, Planalto, aí tem a legislação já toda atualizada. A gente pode disponibilizar, né, também aí no link do Amazônia, né? Sim. É isso, né, professor André? Eu posso até deixar aqui também, impresso, tá? Eu imprimi ontem, ela tá toda atualizada. Legal. Deixar aqui na rádio, de repente vocês querem tirar a cópia depois. Com certeza. Nós temos, inclusive, É assim o também resultado. informativos aí sobre a Lei Maria da Penha. Isso. Tá? Tá. Então, sorteio De 1 a 32. de 1 a 32, Leslie, sempre nosso convidado que escolhe o número. Vou escolher o número 9, porque é o dia que eu nasci. Número... Natália Ladislau. Natália Ladislau, você ganhou aqui, olha, a Lei Maria da Penha, certo? Muito obrigado por ter participado, por ter assistido aí o programa com a gente. Então, vai chegar nas suas mãos aí, a equipe aqui, a produção da Amazônia em Questão vai fazer chegar nas suas mãos a Lei Maria da Penha. Leslie, muito obrigada, tá? Nós vamos se despedir aqui da rádio, nosso ouvinte. Obrigado ao nosso ouvinte da Rádio Cabana, estouramos o horário hoje aqui, vamos para o apoio cultural, certo? Muito obrigado, até sexta-feira que vem com o professor André Farias aqui na Rádio Cabana. Obrigada. Agora a gente vai se despedir aqui. Ah, tá. Tem mais um tempinho aí para se Quero despedir. agradecer aí todos os internautas, todo mundo que está participando com a gente até agora. Espero que tenham gostado do programa Amazônia Questão de hoje, né? A questão da mulher na Amazônia e suas dificuldades. E a gente agradece muito aí pela participação de vocês. Agradecemos muito especial ao professor André Farias pela oportunidade, pelo convite para eu apresentar este programa, né? E agradecer também a nossa convidada aqui, Lédia Batista. E sinta-se convidada, em nome do professor André, com certeza para retornar ao programa. Obrigada, Laélia. Obrigada, professor André. A todas as pessoas que estão acompanhando, meu primo Felipe, meu amigo Patrick. Para mim é uma honra, eu gosto muito de participar dessas atividades, porque eu estudei em universidade pública, eu me sinto na obrigação de compartilhar esse conhecimento que, infelizmente, ainda é muito elitizado, né? Às vezes a linguagem a gente chama de linguagem do juridiquês, nem todo mundo entende, é uma linguagem técnica, mas que, por outro lado, diz respeito às nossas vidas. Então, a gente precisa mesmo democratizar esse conhecimento da legislação para criar uma sociedade de direitos, né, Laélia? Um Estado democrático de direito, para que a gente possa exigir, né, se colocar nessa postura mesmo de cidadão, porque quando a gente se coloca nessa postura, a gente recebe um tratamento melhor nos serviços públicos também. Tenho o maior prazer de atender ao público lá no meu trabalho, no Fórum de Santa Isabel, e aceito convites posteriores para a gente voltar aqui. Pode contar comigo, estamos juntos na luta. Obrigada, Leslie.